Amém, amém, amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 56. Nós vamos até o verso 66. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 56 a 56. 56 a 66. O Evangelho de Lucas é um evangelho meticuloso. É um evangelho que foi escrito de modo a dar-nos uma narração coordenada. Essa é a expressão que nós encontramos no capítulo 1, versículo 3. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo. Que começo? Desde o nascimento, as origens de Jesus. Escrever-te uma narrativa em ordem. Por isso que o Evangelho de Lucas é o único que fala do nascimento de João Batista, que vem a ser aquele enviado pelo Senhor, na linguagem de Isaías, de Malaquias, o mensageiro. Eu gosto de Malaquias, que vai dizer meu mensageiro. O mensageiro que veio do Senhor para preparar o caminho, para ser precursor do ministério do Senhor Jesus. É o Evangelho também de Lucas que apresenta alguns destaques acerca do anúncio do nascimento de Jesus, fazendo um link. É o mesmo anjo, não é? Que aparece para Zacarias, que aparece para Maria, aquela jovem donzela, ainda adolescente, dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E vimos então, faz tempo, porque são dois domingos passados, então pode ser que você tenha se esquecido daquela visita que Maria faz a Isabel, e para buscar, eu tenho para mim, e a gente trabalhou juntos com uma mensagem no nome Conexões de Fé, e eu estimulo você a acessar essa mensagem. Maria se sentiu só, Maria se sentiu perdida, porque, vamos se ligar, gente, ela não havia conhecido ainda homem algum, e se encontrava grávida. E ela, então, busca uma parente mais próxima, mais velha, que pudesse lhe encorajar, que pudesse, de certo modo, ser o seu abrigo. E ela decide fazer uma viagem, alguns quilômetros aí de viagem, para a região montanhosa de Judá, que eu estou cravando aqui com vocês, que era provavelmente Hebrom, a mesma cidade que Caleb conquistou no livro de Josué, e a mesma cidade que Davi foi também reconhecido rei sobre todo Israel, em 2 Samuel 5. Acontece algo, eu não gosto de falar mágico, porque essa palavra ficou muito banalizada. Aconteceu algo sobrenatural, não é? Quando Maria chega à casa de sua prima Isabel e diz Shalom, em hebraico, que significa paz seja com você, minha prima.
o bebê que estava no ventre de Isabel, já estava com 6 meses, dá um salto de alegria. E o texto vai dizer, no versículo 41, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aí você deve estar perguntando, pastor, o que é ficar cheio do Espírito Santo? Eu não sei. Você tem que saber, eu precisamos saber. Todas as vezes que acontece algo na nossa experiência de fé, pode ser que o Senhor tenha nos visitado. E a gente só vai saber isso quando acontecer com a gente. Fato é que uma das evidências de que Isabel ficou cheia do Espírito Santo é que ela compôs um hino, uma canção. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas, por que me acontece isso? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor? E daí então, em resposta a essa canção de Isabel, me pareceu aquela competição que tem no Nordeste de trovas, em que um trovador começa a cantar e o outro também faz, não é? Principalmente a questão do repentes, não é? Maria ouve o cântico de Isabel e aproveita e faz o dela também. Em latim, esse cântico é chamado Magnificat, porque é a primeira palavra. Minha alma engrandece ao Senhor. E foi a minha última mensagem aqui. Trabalhamos esse cântico. E agora, Maria resolve voltar para casa depois de 3 meses. Quem está prestando atenção nessa minha introdução sabe fazer as contas, não é? Se Maria chegou na casa de Isabel quando ela estava grávida de 6 meses, Fernanda? Passados 3 meses significa que Isabel teve a luz, deu a luz ao pequeno João Batista. Maria resolve sair para deixá-la viver esse momento em família, em comunidade. E aí acontece uma situação, algumas situações aqui, que eu quero trazer para vocês de valores que encontramos nessa porção de 56 a 66, valores que precisam permanecer, que permanecem, e que a gente muitas vezes se esquece, mas que é importante a gente lembrar. Nós vamos falar do valor da coletividade, nos versos 56 a 59. Vamos estar falando do valor da obediência, 59 a 64. E vamos estar falando do valor do temor, 65 e 66. Vamos ao texto, que eu creio que você vai identificar esses valores aqui nessa leitura. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: de modo nenhum, o nome dele será João. Eles lhe disseram: não há ninguém com esse nome entre teus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar, louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa
da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. E todos os que ficavam sabendo deles se perguntaram: o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. Mais uma vez, ó Deus, eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite. Que diminua as distrações, as interrupções, e que a sua palavra, sem ruídos, vá fundo ao nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. João Marcos, dá um clique aí, por favor. A grande ideia desta passagem: temos de praticar e espelhar no nosso dia a dia valores que aprendemos em nossa comunhão com Deus. Eu quero destacar nesta noite valores que a gente aprende com a nossa caminhada com Deus, que a gente aprende, jovens, adolescentes, juniores, irmãos e irmãs, em nossa comunhão com o Senhor. Já lhes falei do valor da coletividade, da gente aproveitar e valorizar o fato de que pertencemos a uma comunidade. O valor da obediência. Zacarias havia recebido uma ordem de Deus. O nome do seu filho teria que ser João. E ele aqui obedece. E o valor do temor, que acontece justamente pelo fato de que toda aquela comunidade passa a vivenciar um temor, um espanto e uma pergunta: o que vai ser? O que vai ser deste menino? Onde eu vejo aqui o valor da coletividade? Preste atenção. Maria volta para casa. Chega um determinado momento, amados e amadas, que nós precisamos entender qual é o momento, qual é o limite da nossa ajuda a uma pessoa. Sobretudo no contexto familiar. A gente tem que saber chegar na casa do nosso parente e a gente tem que saber também sair. Maria foi em busca de um abrigo, de um aconchego. E se você se lembra da mensagem, eu li aqui, por exemplo, um comentarista que diz assim: olha, para onde Maria iria? Haveria um lugar melhor do que junto de Isabel, a qual o anjo a remetera com tanta clareza? Não era apenas uma mulher de idade, experiente nos caminhos de Deus, mas era uma amiga maternal de Maria, que talvez nessa ocasião já não tivesse mais mãe. E, sobretudo, alguém que experimentou uma graça similar. Porque Maria, você conhece o texto bíblico, era idosa, Isabel era idosa e estéril. E estava grávida. E Maria era jovem e virgem. E estava grávida. Ambas foram alvos da graça de Deus. Quem que a gente deve procurar, amados e amadas, para compartilhar conexões, histórias de fé, do que alguém que, assim como nós, igualmente foi agraciado pelo Senhor? Eu me preocupo muito quando as pessoas, elas buscam amigos, conhecidos, que não têm vida com o Senhor. E acabam se perdendo por conta disso. Paulo vai dizer aos coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Maria procurou aconchego em alguém que, igualmente como ela, fora alvo de uma intervenção de Deus. E ela chega
Mas 3 meses depois, me perdoe assim a franqueza, ela toma um Semancol e diz: já está na hora de eu voltar para casa. Não é nenhuma indireta ou direta, mas você precisa saber o momento de você intervir e estar junto com o familiar e o momento de você deixar o seu familiar sob os cuidados de outros. Ou quem sabe, até mesmo, na melhor das vezes, aos cuidados do próprio Deus. Foi o que aconteceu. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. E aí, João, dê um clique. Acontece aqui algo extraordinário. Algo que a nossa cultura, amados, custa a valorizar. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, e quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. Preste atenção, amados, essa notícia, finalmente, Isabel teve a luz, chegou aos ouvidos de seus vizinhos e parentes, como um testemunho da misericórdia do Senhor, porque eu quero que você volte às páginas da sua Bíblia uma vez só, e você vai encontrar no versículo 23, 24 e 25, ainda do capítulo 1, o seguinte: terminado o período do seu ministério, voltou para casa, Zacarias, né? Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou, escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso, quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. E agora, quando seus vizinhos e parentes, como é que a gente precisa ligar os textos, né? Ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. Para pensar comigo assim. Isabel disse: o Senhor me fez o Senhor. O Senhor atentou em mim. E agora, as pessoas em sua volta reconhecem e se alegram, dizendo: o Senhor foi misericordioso com Isabel. A pergunta que não quer calar é: as pessoas que estão em sua volta, vizinhos e parentes, testemunham junto com você de que tudo aquilo, preste atenção, tudo aquilo que tem acontecido com você nesses últimos dias é sinal da misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você é um testemunho vivo da bondade e da misericórdia do Senhor? Isso tem sido palpável na sua vida? Isso tem sido real na sua experiência? Ou quando você tem sido abençoado, ou quando você recebe algo de extraordinário do Senhor, as pessoas não notam. Ou quando notam, dão valor à sua competência, aos contatos que você tem, ao cargo que você ocupa, ao seu sobrenome, à imagem que você construiu na sua carreira pública. Em outras palavras, você tem sido um outdoor, você tem sido um cartaz da misericórdia do Senhor sobre a sua vida.
Mais do que isso, diz o texto que no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Eu vou pegar esse texto como sendo uma dobradiça aqui entre o primeiro e o segundo ponto, porque eu quero pensar com vocês o seguinte: essa prática de reunir todos para circuncidar o menino era algo comum na cultura bíblica. Eu me lembro de Ruth, capítulo 4, versos 14 a 17, que as mulheres vão dizer a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, pôs o seu colo, foi sua ama, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, deram-lhe o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então era, preste atenção, uma tradição da comunidade sugerir nomes para as crianças. Ah, pastor, que coisa estranha. Quem escolhe o nome do meu filho sou eu. Esse é o princípio que a gente tem hoje. Não estou dizendo que está errado. O princípio que eu quero destacar nisso é de que no pensamento bíblico, amados, uma criança não era apenas do papai e da mamãe, era a criança da comunidade. Por isso que era incomum, amados, se ter crianças abandonadas em Israel. Porque todos cuidavam dos filhos de todos. Casos como aconteceu em Belfor Roxo, que até hoje os 3 meninos estão desaparecidos, não iria acontecer, amados, no Israel antigo. Porque todos cuidavam de todos. As mulheres, as vizinhas de Ruth, de Noemi, que receberam-nas, e Noemi disse a elas em tom amargo no capítulo 1, já não me chame mais Noemi, que significa doçura, mas me chame de Mara, amarga, porque o Senhor fez a minha vida amarga. Aí depois você vai ler o livro, eu não vou contar a história de Ruth, mas é lindíssima, e ao final, essas mesmas mulheres que foram testemunhas da chegada triste, da chegada calamitosa, da chegada vergonhosa de Noemi, que preferia ser chamada de Mara, agora dizem, não é Mara, Luiz, é Noemi. E vamos dar um nome a essa criança. E o nome desta criança vai ser Obed, que significa servo. Essa criança vai servir ao Deus de Israel. Eu não quero me delongar nesse princípio da coletividade, mas eu ouso a dizer que nós estamos precisando resgatar isso nos nossos dias. Num tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Num tempo de morreram 360 mil mortos no Brasil, mas é também porque o Brasil é grande. Então, se for analisar por porcentagem da população, não é tanto. Não é tanto porque não foi a mãe do cara. O pai, o filho, a filha. Aí você fala, mas pastor, tem gente que pensa assim? Está assim de gente, brincando com os números. Falta senso de coletividade no Brasil. Vou falar do Brasil, porque nós somos brasileiros, mas falta no mundo. Na quinta-feira, amados, eu falei sobre isso, se lembram? Das 2,5 tribos que ficaram a leste do Jordão, as 2,5 tribos, Gad, Ruben, Gad e a metade de Manassés. Mas eles assumiram o compromisso de deixar as mulheres e crianças e o gado a leste do Jordão e atravessar o Jordão com as demais 9,5 tribos para conquistar a terra deles, e eles só retornariam para os seus parentes
depois de toda a terra conquistada e partilhada. E o texto lá de Josué vai dizer, porque somos irmãos. Eu citei na quinta-feira vários exemplos. Eu até me empolguei e coloquei na boca de Ló aquilo que foi na boca de Abraão, quando a briga dos pastores das ovelhas. Foi Abraão que disse, vamos fazer as pazes, Ló, porque nós somos irmãos. Quando Davi, amados, em 2 Samuel 5, foi coroado rei sobre todo Israel, olha a expressão que o povo disse, Davi, vamos nos unir, porque nós somos parentes. No original, nós somos da mesma carne, do mesmo osso. Está faltando, amados, em nossos dias, esse senso de que nós somos todos irmãos. Não importa aqui se é irmão no sentido de fé. Nós somos irmãos daqueles que não são nossos irmãos de fé. Só de pertencermos à raça humana, de termos a gênese humana, nós precisamos valorizar um ao outro. Precisamos respeitar mais uns aos outros. Precisamos aprender a ouvir mais uns aos outros. Num período de distanciamento social que nos impede de abraçar as pessoas que amamos e até de cumprimentá-las afetuosamente, nós não podemos nos esfriar a ponto da gente não se importar mais com o outro. As pessoas estão assim, amados. Vai que ele tem Covid. Eu não conheço. Eu não estou dizendo que você não tem que higienizar. Mas essa coisa de higienizar, a gente higieniza coisas. Mas a gente não pode higienizar pessoas. Não dá. Eu comecei o culto falando de que um bom dia pode mudar a vida de alguém. Faz esse desafio. Essa semana, todo mundo que se encontrar na rua. Bom dia. Bom dia. Pode ter certeza que esse senso de coletividade vai fazer, me perdoe a expressão, mais bem a você, muito mais, do que aquele a quem recebe. Dê amor, dê respeito, dê graça, seja generoso, faz uma quentinha e dá para alguém, divide as suas compras, pegue o seu guarda-roupa e divida a roupa com alguém. Enfim, seja gente, seja mais coletivo, tenha mais espírito público, altruísta. Afinal de contas, somos todos irmãos. Vamos dizer juntos? Somos todos irmãos. Segundo valor, João Marcos, o valor da obediência. E aqui o versículo 59 é a dobradiça. No 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, porque era comum também. Mas a sua mãe disse, de modo nenhum, o nome dele será João. E eles lhe disseram, não há ninguém com esse nome entre teus parentes. Então perguntaram por gestos, libras, tem na Bíblia, tá? Por gestos ao pai, como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram. Se fossem libras, faz a transliteração de João. Só digita aí. João. Só João, porque eu não tinha perdido a cabeça ainda. Então, só João.
seu nome será João. Qual o destaque que eu quero fazer em relação à obediência? É óbvio aqui. O anjo, quando apareceu a Zacarias, no capítulo 1, vira só página da Bíblia aí, para você participar. Versículo 13 diz assim: mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Aí terás alegria, satisfação, muitos se alegrarão com o nascimento dele, será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, converterá o Senhor, tal. E Zacarias teve aquele momento de hesitação e fez aquela pergunta: como eu vou ter certeza disso? E aí você conhece a história, e Zacarias diz: eu sou velho, minha mulher também é velha. E ele diz: eu sou Gabriel, sempre estou diante de Deus, e eu fui enviado para te falar. Versículo 20: ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas palavras acontecerem. Olha para mim. Qual é o valor da obediência? O casal precisa ser uma equipe de uma só carne. Casados para sempre, né? O ministério de uma só carne. Isabel soube que o filho teria que se chamar João. Quem sabe, eu fico deduzindo aqui, Zacarias escreveu, porque ele ficou mudo. E Isabel concordou, se submeteu. Ah, pastor, mas é uma coisa tão simples. Não é simples, não. Isabel poderia muito bem ter dito o seguinte: não tem nenhum João na nossa família. E foi um anjo que lhe apareceu. É sempre importante a gente lembrar isso daí. O anjo Gabriel apareceu para Maria e apareceu para José. Mateus registra. Agora o anjo só apareceu para Zacarias. Não apareceu para Isabel. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher tola a derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia entra em acordo com o seu marido. Por isso que quando aconteceu, ela não teve dúvidas. E logo disse: seu nome será João. Sem sombra de dúvidas, amados e amadas, Isabel poderia figurar aqui nas características de Provérbios 31. Sobretudo, o versículo 11. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Naquela situação, naquela sugestão de outro nome, Isabel honrou a palavra de seu marido e disse não. É que o grego aqui não dá para a gente trazer a força para o português, né? O de modo nenhum aqui pode ser traduzido no grego como de jeito nenhum. Trazendo assim um jeito meio rasteiro de falar, oxe, de jeito nenhum. O nome dele será João. Olha para mim, minhas irmãs, é triste quando a esposa desautoriza o marido. De coisas pequenas, mas que com o tempo vai se tornando coisas muito sérias. Na educação dos filhos, o marido dá uma ordem. A mãe, coração amolecido, fala: não, é meu filhinho querido.
Aqui não acontece isso. Eu só estou falando assim, no acaso, se acaso, não é? O marido dá uma sugestão, uma orientação sobre a questão financeira. Mulher, nós precisamos economizar. Esse mês está duro, está feia a situação. A mulher pega o cartão e o espírito do consumismo a possui. E ela fica doida, possessa. E quando vê, o marido vai recebendo SMS no seu celular. Plim! 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 A gente ri, mas é sério, gente. A gente ri, mas é muito sério. Isabel falou, seu nome será João. Eu confio no meu marido. Eu confio na experiência que meu marido teve com Deus. Eu sei que se ele falou, que o anjo falou, é porque o anjo falou. O seu nome será João. Eu já disse isso aqui. A mulher precisa honrar o seu marido, respeitando nas suas decisões. Obviamente, desde que essas decisões não incorram em pecado. Não estou dizendo que a mulher tem que ser uma vaquinha de presépio, me desculpa a expressão. Deve ser conivente com o pecado. Vocês estão me entendendo? Estou falando em situações em que o homem recebe a orientação de Deus como cabeça. A mulher deve dizer, seu nome será João. E aí quando perguntaram para Zacarias, que estava ali sem falar nada, 9 meses, amados. Se fosse uma mulher, já teria acontecido uma guerra, 9 meses sem falar. Diz o texto, que ele pede uma tabuinha, escreve, seu nome é João. E imediatamente a sua boca se abriu. É aqui no versículo 64 que eu me empolgo com mais uma aplicação, Roberta. Se você, não a Roberta, né? Estou falando em tese, né? Ficasse 9 meses sem falar, 9 meses sem falar. E de repente, imediatamente o Elinho já não fala, já não fala mais, tanto, né? 9 meses sem falar, o que você falaria imediatamente? Eu parei para pensar nisso. Gol do Flamengo. Eu estou com fome. Está vendo? Eu estava certo. Eu não te disse. O texto vai dizer, queridão, queridona, imediatamente, verso 64, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar, louvando a Deus. Aleluia. Louvando a Deus. A obediência, amados e amadas, leva o homem e a mulher a louvar a Deus, como uma obsessão, como sendo algo que estava ali, um grito preso na garganta. Quantos dias, amados e amadas, eu fico confabulando comigo mesmo. Zacarias pensou o seguinte, caramba, eu duvidei, Senhor, eu te peço perdão, mas quando tudo isso passar, eu só quero louvar. Então louve, simplesmente louve, né? Eu só vou louvar, Senhor. Por quê? Porque a sua graça é melhor do que a vida.
Eu quero cantar porque o Senhor tem me feito muito bem. Qual foi o cântico de Zacarias? Cenas para a mensagem do domingo que vem. Mas eu creio, amados e amadas, de que Zacarias diz assim: olha, eu vou louvar, porque este menino tem uma missão. O casal que admite que tem um filho que não é para si, todo filho não é para o pai, não é para a mãe, todo filho é para ser enviado ao mundo, para ser missionário, para ser uma bênção. Eu fico arrepiado e lembro de Ana, quando vai dizer em 1 Samuel 1:27, por esse menino orava eu, o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito, e 28, por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor, amados. A cada nascimento de criança, homem e mulher, deveria dizer o seguinte: Deus, louvado seja o teu nome, porque esse filho não é meu, essa filha não é minha, não é para mim, não é para este mundo, este meu filho é para ti, Senhor. Motivo de louvor. Eu vejo pais criando seus meninos, amados, para serem pegadores, para serem galãs. Devem criar os seus filhos, homens, para serem homens de Deus. Tem que criar suas filhas para serem mulheres de Deus. Zacarias disse: olha, o seu nome será João. E Max, ele não tinha ideia nenhuma que, como sinal em libras, ele seria João Batista, justamente porque ele perderia a sua cabeça. E perdeu a sua cabeça porque ele falou o que tinha que falar, porque Deus havia mandado ele falar que Herodes e Herodias estavam em adultério, porque Herodias era a esposa do seu irmão. Nós precisamos entregar os nossos filhos para Deus, amados. E nós precisamos ensinar em casa os nossos filhos a louvarem. Os nossos filhos não aprendem a louvar na igreja. Uma prática puritana, por exemplo, do século XVII, era o seguinte: a família, ou o homem, para ser mais preciso, que era recusado a tomar a ceia, a comunhão, se durante a semana ele não tivesse feito devocional com seus filhos. O pastor puritano chegava e dizia o seguinte: fez devocional com seus filhos? Não. Privado da ceia. Fez devocional? Fiz. Tome o pão, tome o cálice. Ah, pastor, que coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que voltar isso hoje. Mas há uma força nesse princípio. Quer ver? Aquele livraço da editora Fiel, Kant, da Kate, do Christian, Da Kate, E do Christian. Lembre-se sempre que quando você está cantando na igreja, atenção aí e aqui, quando você está cantando na igreja, os seus filhos e todos os demais estão vendo e observando. As crianças precisam ver outros pais e mães e crianças mais velhas do que elas cantando, para que entendam que cantar não é coisa só de criancinhas, e nem mesmo alguma coisa estranha que só a sua família faz. E aí eles são práticos. Sentem-se em algum lugar do salão, na igreja, onde seus filhos estão cercados de fortes cânticos. Use as músicas da igreja para fortalecer seus músculos vocais e, por extensão, seus músculos da fé. Para terminar, faça crescer o amor por ouvir e juntar a voz na congregação, de modo que a igreja seria estranha a elas se não escutassem esse som.
devemos ir na igreja na expectativa de cantar. Se o seu filho não te vê cantando, tem alguma coisa errada. Se você só canta na igreja, tem alguma coisa errada. Nós precisamos, amados, transformar a nossa casa numa extensão da igreja. O tempo todo. E fazer isso em família é um barato. O seu filho não vai se afastar da igreja quando você conseguir passar para ele que a igreja faz parte da família. Não tem como. Está tudo junto e misturado. Agora, se você falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal das pessoas da igreja e critica tudo e todos e tal, e o seu filho está ali ouvindo, ele vai falar, o quê? Eu quando crescer, meu amigo, estou fora desse negócio de igreja, só tem encrenca. Você tem que amar a igreja, você tem que amar o louvor, tem que amar. Ah, pastor, eu não gosto dos cantos. Não é para você mesmo. É para Deus. Você tem que vir cantar. E o seu filho precisa vir cantando. E cantar em voz alta, e desafinado e junto. Tem que ser um acontecimento, amados. Zacarias, 9 meses sem falar. E quando abriu a boca, só foi para louvar. Ele não reclamou. Caramba, não era sem tempo, não está aguentando mais. Quando nós tivermos que tirar as máscaras para os cultos, eu quero ver se você vai estar aqui para celebrar. Quando a gente perder essa coisa de manter distanciamento, eu quero ver você aqui junto e misturado. Eu quero celebrar com você aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Tão difíceis, amados. Mas é que a gente está sendo provado para valorizar aquilo que de fato é o mais importante. E terceiro e último, todos os seus vizinhos, 65, ficaram com muito medo, claro. Que coisa estranha. Eu nem sabia que Isabel estava grávida, agora aparece um filho, já dá luz. O menino vai ter o nome de João. Zacarias estava mudo, agora está falando. E falando, louvando. Em toda a região montanhosa da Judéia, lá em Hebrom, se falava sobre esses acontecimentos. Porque, gente, a boca do povo há muito tempo é assim. Você sabe o que está acontecendo lá na casa de Zacarias e Isabel? Não. Menino. Isabel, a vovó Isabel. Vovó Isabel, mais de 90 anos. Não sei qual a idade que ela tinha, não tinha 90 não, né? Mais de 90 anos era Sara, né? A vovó Isabel teve um filho. Mentira! É. E você acredita que nome que deram para o garoto? João. João, que nome estranho. Quem daria o nome de alguém? Mas tem um sentido. João significa agraciado, favorecido. Tem sentido. João, dá para se acostumar. Não é um nome tão ruim assim. Versículo 66. E todos os que ficavam sabendo deles, é a rádio povo, né? Todos que ficavam sabendo deles se perguntavam, o que esse menino vai ser? O que esse menino vai ser? Eu me lembro de Sansão. Manoá, o pai, recebe o anjo, que tudo leva a crer que foi uma manifestação do próprio Cristo, porque quando ele pergunta o nome, diz, por que eu diria esse nome visto que é maravilhoso? E aí eu já emendo, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Manoá, mais tarde, pede ao Senhor para que volte aquele anjo
para que ensinasse como aquele menino deveria ser criado. Gente, educar filho é uma coisa tão misteriosa que é só Jesus na causa, como diriam os irmãos pentecostais. Só Jesus mesmo que pode ajudar. Então, eu vejo a comunidade perguntando: o que esse menino vai ser? Quem poderia prever isso? Quem poderia prever, amados e amadas, que João Batista seria a resposta de Isaías 43, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Quem poderia prever que João Batista seria a resposta de Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem poderia prever, amados, que João o Batista seria aquele que foi retratado no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Nós não sabemos também, amados e amadas, prever aquilo que haverá de acontecer com os nossos meninos, com as nossas meninas. Mas eu transformo a última frase do verso 66, primeiro como uma reflexão histórica. A mão do Senhor estava com João, sim, mas também como uma oração, para que a mão do Senhor também esteja sobre os nossos meninos, também esteja sobre as nossas meninas. Aqui, o princípio do temor. O que virá a ser este menino? A mão do Senhor é sobre ele. Duas verdades que eu quero que você leve para casa. Talvez a primeira você tenha restrições, mas eu já quero deixar de cara para você não ter. Dê 2 cliques, João. Participe da vida de outras pessoas e permita que outras pessoas participem da sua vida. Nós temos de valorizar a vida em comunidade. Como igreja, somos todos irmãos, de sangue e do sangue. Preste atenção aqui. João, o evangelista, vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olhe para mim, quem anda na luz, anda em comunhão com outros e outras que igualmente andam na luz. E quem diz que anda na luz e odeia seu irmão, vai ser revelado que na verdade este não anda na luz, mas anda nas trevas. Olhe para mim, você não precisa andar sozinho. Você não precisa andar sozinho. E a última aplicação da noite. Vida com Deus está intimamente ligada à obediência e ao temor. Não existe vida cristã sem reverência pelo Senhor e suas promessas. Não se pode separar fé de obediência.
A.W. Tozer disse certa feita: a fé e a obediência estão para sempre unidas, e cada uma é sem valor quando separada da outra. O problema com muitos de nós hoje é que estamos tentando crer sem a intenção de obedecer. Aí não vai funcionar. Temos que crer e obedecer. Daí dá um clique, João. Eu quero terminar falando da história rápida do hino Crer e Observar. Não é? Quem souber, canta rapidinho aqui comigo, só para a gente lembrar. Vamos lá? Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O senhor D.L. Moody, um evangelista de Chicago, estava dirigindo uma das suas reuniões evangelísticas no estado de Massachusetts, na cidade de Crocton. E um homem chamado Daniel Towner teve o prazer de cantar os hinos naquela ocasião. Certa noite, numa das conferências, um jovem levantou-se e fez a seguinte confissão. Preste atenção. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou confiar e vou obedecer. Olha só, um jovem veio à frente no apelo e disse: eu não tenho muita certeza, mas eu vou confiar e vou obedecer. Daniel anotou essa sentença e enviou a um musicista chamado John, olha o João de novo, né? John Henry Sams. E com base nessa confissão, ele escreveu o hino que até hoje é cantado por nós. Talvez você esteja aqui nesta noite e esteja como este jovem. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou confiar e vou obedecer. Eu não tenho muita certeza desse valor da coletividade, da importância que tem as pessoas partilharem com a minha vida e eu partilhar com a vida delas. Mas eu vou confiar e vou obedecer. Eu não tenho tanta certeza se eu vou seguir o meu marido na visão que ele tem dado para a família. Eu tenho dificuldade com isso, mas eu vou confiar e vou obedecer. Eu também não sei como vai ser o meu futuro, ou o futuro do meu filho, da minha filha, e eu quero muito que a mão do Senhor esteja sobre ele, como esteve sobre João Batista. Eu não tenho certeza nenhuma, mas eu vou confiar e vou obedecer. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Feche seus olhos, deixa o som da chuva lá fora. Tenta se desligar das preocupações. Eu deixei a janela de casa aberta. Esquece. Depois você vai lá, pega um rodo. Essa chuva. Apenas receba essa palavra.
no seu coração. Valores que permanecem. Temos de praticar e espelhar no nosso dia a dia valores que aprendemos em nossa comunhão com Deus. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos marcou profundamente o valor da coletividade, o valor da obediência, o valor do temor. Me ajude a viver essa semana, colocando em prática, a partir de agora, esses valores que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite. Me ajude a caminhar contigo de fé em fé, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão, queridona. Participe de nossa cantina lá atrás. Pegue o seu lanche antes de você sair. Que o Senhor lhe dê experiências essa semana, para você viver esses valores que aprendemos juntos nesta noite. E que a sua vida seja marcada pela coletividade, pela obediência e pelo temor. Sempre no nome de Jesus.